A saída está à nossa frente. Way Out Ahead Us, filme com roteiro e direção de Rob Rice, estará na Mostra de Cinema de São Paulo, que acontece do dia 20 de outubro até o dia 2 de novembro. Coloquem esse filme na lista e eu quero que vocês retornem. Por favor, retornem aqui, deixem aqui os seus comentários, as suas opiniões sobre esse filme. É um filme encantador, é um filme bem gostoso de acompanhar, é um filme, para mim, híbrido. Tem alguns momentos que o filme ele é uma ficção, mas em diversos momentos ele tem uma cara de documentário, então um filme híbrido. Na mesma forma que Nomadland, é um filme também gostoso de acompanhar, de uma família em Daggett, uma família, né, formada pela mãe, pelo pai e pela filha. Eles moram em Daggett, lá na Califórnia. Lá basicamente moram 200 habitantes nessa região, é um deserto da Califórnia, e o filme acompanha a história dessa família, no qual a filha chamada Cassie está prestes a se mudar para Los Angeles para ir investir no seu sonho, poder estudar, viver ali a sua vida, enfim. Só que o pai dela ele descobre que está com uma doença terminal e só que ele não quer contar para ela, ele não conta para ela para não atrapalhar, para não impedir que ela faça essa viagem. E o filme mostra a relação dessa família, a relação da garota prestes a viajar, enfim. É um filme bem sensível, é um filme bem tocante, bem interessante de se acompanhar. O filme conta com esse roteiro e a direção de Rob Rice, e acompanha um tom muito de despedida em diversos pontos. O filme logo ele abre com um homem, com um homem, eu não lembro o nome dele, um homem crente. Ele tá se lamentando já que ele perdeu dois dos seus cachorros. Ele tá ali ao lado de um terceiro, e que atualmente é o seu único cachorro, e ele tá se lamentando, ele está chorando por ter perdido seus dois cachorros, e ele vai e coloca na beira da estrada uma cruz, de certa forma como uma homenagem para esses cachorros, para os seus amigos, né, tendo a esperança de poder reencontrá-los, por ter esperança de tê-los de volta, fazendo súplicas por ter eles de voltas. Então, isso já dá um bom tom do que a história se trata, do que o filme traz. Afinal de contas, nós temos essa própria saudade desse personagem, que acabou de perder os seus cachorros, seus amigos, que são preciosos para ele, da mesma forma que nós temos a garota que está prestes a se mudar, tá se despedindo do namorado, que tem uma relação problemática, tá se despedindo da sua mãe, do seu pai, no qual eles viveram ali durante um bom tempo, viveram, eu acredito, durante toda a vida, e que tem um laço afetivo muito forte. Se despedir dos seus amigos, dos parentes dessa região. Afinal de contas, uma cidade, uma vila, né? No qual só tem 200 pessoas, então é um local muito pequeno e todo mundo deve se conhecer. Então é algo bem tocante de acompanhar essa despedida da própria garota, e também vendo ali sobre o seu futuro, pensando sobre o que virá agora, ouvindo as indicações e vindo ali as dicas, as orientações das pessoas, tanto questão de fé, espiritualidade, no qual o primeiro personagem que eu falei em relação aos cachorros entrega uma cruz para ela, no qual ela precisa colocar a cruz para poder enfrentar todas as provações, que todo o lado espiritual
da personagem, seja também pela questão do colega, do amigo em relação às bebidas, em relação às más influências, às drogas, né, como uma forma mesmo dela evitar, afinal de contas, outros amigos que ele teve, andou pelo mau caminho, fez coisas no qual não deveria, que no qual está preso há uns 10 anos e que saiu recentemente, então também tem todas essas orientações para ela, da própria família, enfim. E por fim, um outro ponto de despedida que para mim é bem forte é do próprio pai, afinal de contas, ele tem essa doença terminal, só que ele não conta para a filha justamente para não atrapalhar os planos dela. Então a despedida dele com a filha acaba se tornando algo muito mais e acaba sendo algo muito importante para a própria trama, para ele. Afinal de contas, ele sabe do que virá para e só que não quer compartilhar para não atrapalhar ou segundo ele para não atrapalhar o futuro da filha. Então esses três pontos de despedidas que me marcaram bastante dentro dessa narrativa, dentro da história, são muito forte, muito tocante. E e o filme, ele tem uma cara de documentário tão forte, mas tão forte, e que eu me questiono, eu tava me questionando às vezes durante a sessão, se o filme realmente é ficção, porque é, a forma como as cenas são gravadas, algumas cenas, algumas ligações narrativas são claras de ficção, mas tem uma cara de documentário, a própria filmagem, com a câmera na mão, seguindo os personagens, bem amador, sabe? Vendo a atuação natural das pessoas, parece que não tinha qualquer tipo de orquestragem, de roteiro, da própria direção, de seguir o que os personagens devem falar naquele momento, sobre o que eles devem interpretar naquele momento, enfim, é algo que me chamou muito a atenção pela naturalidade, pela sinceridade que a direção e que o filme trouxe, algo muito lindo, algo impecável e que poucos filmes conseguem trazer, poucos filmes conseguem falar sobre a vida dessa forma. Muitos filmes híbridos eles conseguem trazer esse formato, mas como uma cara mais de protesto, como de falar sobre algo. Agora esse filme é basicamente focado nas pessoas, focado na despedida dessas pessoas. Então há um ponto bem positivo para dentro desse filme que você precisa colocar mesmo em sua consideração para ver na mostra de cinema. É um filme bonito. E a história vai seguindo sobre a personagem da filha se despedindo de todas as pessoas ao redor, tendo alguns eventos junto com a família, junto com o pai, como por exemplo assistindo uma luta livre, eu não sei como é que se fala, mas basicamente vendo um show de luta livre no estilo de WWE, ela se divertindo junto ali com a comunidade, o pai depois de sair do celular ele retorna ali completamente sério, pois a informação que ele viu já é muito preocupante para ele, e a filha continua ali prestando atenção, está se divertindo, mostra muito dessa ligação que há entre esses dois. Um outro personagem também aparece, que é justamente o namorado, que de certa forma ele é problemático e tudo mais, mas não tem, eu não consegui ver uma ligação tão forte, não consegui ver uma necessidade tanto de ter esse personagem, de aprofundar um pouco mais desse personagem dele e da mãe dele. Acredito que é, é, tentar trazer um ponto a mais da despedida, afinal de contas, ele seria um ponto que poderia atrapalhar do próprio crescimento, o próprio crescimento dela. Afinal de contas, ele está passando por alguns problemas e que diretamente afetam ela. Os dois na despedida brigam devido a algo que aconteceu e ele acaba indo embora. Enfim, ele acaba invadindo a casa da mãe. Enfim, é um personagem que daria para descartar, não tem tanta influência, não tem
tanta influência na narrativa principal dessa história, talvez façam umas ligações ou outras ali, tanto no próprio, no próprio, na própria narrativa sobre a despedida, ou na própria personagem coadjuvante. Agora, assumir a tela em alguns momentos, para mim, não, acaba trazendo um personagem a mais para dentro da narrativa da história e pode trazer um pouco de confusão, enfim, não curti tanto, mas eu acho que isso não prejudica a história principal, não prejudica o filme, só dá uma lentidão ali, só é, atrapalha um pouco, mas não a ponto de você sair decepcionado com a história, não a ponto de você não gostar desse filme. É um filme lindo, é um filme impecável, o filme ele consegue ir além dessa mistura desse conto ficcional real, sobre a vida real. O filme também traz umas metáforas, traz uma fantasia, uns desejos, bem tocantes, bem emocionantes sobre o, des, o tanto para se lembrar da vida passada, como por exemplo, o primeiro personagem, ele e os cachorros, é uma cena dele num carro com dois filhotinhos no colo e ele praticamente passeando, andando no meio de uma passeata, eu não sei, com várias pessoas ao redor ali, aplaudindo, gritando ali, e ele ali com os dois cachorrinhos, e logo em seguida tem a cena que é da garota enquanto criança, num carrinho rosa, que é a própria lembrança tocante desses dois personagens sobre o que é valioso para eles, como se fosse mesmo uma cena de flashback. E prosseguindo a história, para finalizar ali a história, também trazendo um pouco de metáfora, trazendo um pouco do surrealismo para dentro dessa história, ou melhor dizendo, a personificação da saudade, é quando nós vemos ali um próprio uma mesa com ketchup, mostarda, maionese, que é algo que é muito valioso para o personagem, e que entram na caverna, as personagens entram na caverna e olham para frente, acendem ali uma luz, eu não sei o nome daquilo, acendem a luz e olham para frente, tá lá o pai ali, e tá ali a mesa, tá ali algo que é precioso para ele, que é algo que é gostoso, ao que ele gosta, que faz parte da família, e que elas se lembram com tanto carinho, com tanto amor sobre isso. É um filme muito tocante, é um filme bem gostoso de acompanhar, vai emocionar, né? Não acho que é um dos melhores filmes da mostra, mas é um filme que merece ser assistido e vai te deixar bem, eu acho que vai te deixar bem gostoso da vida após essa sessão. Eu, antes de gravar essa crítica, gravar esse vídeo, eu busquei a sinopse no próprio site IMDb e as sinopses postos, o sumário, né, expostos lá no site, algo também muito emocionante, pois fala que o filme ele trata o filme fala um pouco sobre essa história, e que o personagem que interpreta o pai, de fato ele tem a doença terminal, né? Fala que o pai mantém em segredo da filha para não estragar os planos, né? E que o personagem, o homem que interpreta o pai, ele de fato tem a doença terminal. E aí ele e a esposa, eles têm um filho que inclusive aparece ali no filme, os dois estão casados há 25 anos, tem um momento que aparece ali o filho que não dá para participar ali do lanche, do hot dog, mas ele traz ali, se der ele passa a noite e tudo mais, e de fato ali é o filho deles, e que aquele filho seria de um outro relacionamento, de uma outra pessoa, e que eles sempre quiseram ter uma garota, mas que eles nunca tiveram, e assim acabaram chamando a atriz para fazer o papel dela, e assim construindo essa história. E por mais que esse filme ele misture
tanto esse lado a ponto de saber o que é verdade, o que não é, o que de fato aconteceu, o que de fato não aconteceu. Enfim, acho que isso não prejudica em nada essa história, a ponto de mostrar que dá sim para construir um filme misturando um documentário, uma história real com personagens reais e junto com atores criando uma história, criando uma narrativa por meio ali desse entrelaçamento entre a vida real e a vida real e a vida ficcional, sabe? É, é um filme bem bacana, Way Out Ahead of Us, que em português na mostra está como A Saída Está à Nossa Frente. O filme americano, norte-americano, com direção e roteiro de Rob Rice. Assistam, é bem bacana, é um filme emocionante e é isso. Acho que não tem mais nada do que falar, senão só que é um filme bem gostoso de acompanhar. Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar seus comentários se vocês gostaram ou não desse filme. E não se esqueçam de assinar o canal, curtir esse vídeo e até a próxima, pessoal. Tchau!